Fala galera, hoje quem tá aqui não é o Nariga, é o Álvaro. Só pra aquecer. Esses bracinhos. Fala galera, hoje não é o Nariz que tá aqui, hoje sou eu, Álvaro. Sou barbeiro aqui na barbearia de Moretti, educador no Moretti Class. E hoje eu vim apresentar um corte um pouco diferente para vocês. A gente vai fazer um corte na lateral aqui, tudo com máquina, tudo certinho, como a gente já vem aprendendo aqui no canal. Mas em cima a gente vai cortar de uma forma diferente. Vamos usar uma navalha para cortar aqui em cima. A gente não vai usar tesoura hoje, tá? Então roda a vinheta e vamos pro corte. Então pessoal, para a gente começar a cortar aqui, eu vou fazer primeiro uma divisão no cabelo dele. Vou separar o topo para cortar a lateral e posteriormente cortar a parte de cima. Então para começar, realmente, eu vou começar dividindo o cabelo dele a partir do redemoinho, tá? Para manter uma divisão mais natural possível. Eu vou virar aqui, tá? Seguindo, para focar. Então eu vou seguir o padrão do crescimento no redemoinho aqui na região da coroa. Pode ver que o cabelo dele já me dá uma divisão meio que pré-determinada. Então eu venho acompanhando a própria divisão natural do cabelo. Com isso, cada fio que a gente cortar, ele vai favorecer o sentido natural do penteado. Quando o cliente for arrumar o cabelo em casa para sair, ele vai ter uma maior facilidade na hora de pentear, de passar uma pomada, porque o cabelo já está no sentido natural do crescimento dele. Então aqui desse lado, a gente vai fazer um desenho não uniforme, porque o próprio cabelo dele já não permite isso. Vamos fazer um desenho aqui meio aleatório, tá? Vamos dividir aqui agora a lateral. Vou empurrar esse cabelo todo para frente. Vou separar aqui a franja, ó, no ponto que o próprio cabelo já se divide. E com isso, eu só termino a divisão e ela já está bem limpa, tá? Se for necessário, eu venho reforçando essa minha divisão com o pente para deixar o mais alinhado possível. E aqui eu tenho uma linha bem retinha, tá bom? Para esse cabelo aqui não me atrapalhar enquanto eu estiver cortando a lateral, eu vou usar uma presilha para deixar ele bem preso. Então eu vou jogar todo o cabelo para frente. Vou torcer ele aqui um pouquinho. Eu vou pôr uma presilha aqui. E outra presilha pelo lado oposto, tá? Pode ver que o cabelo fica bem preso, não vai ficar escapando e não vai me atrapalhar enquanto eu estiver cortando a parte da lateral. Então vou pegar aqui a minha máquina da Wall, tá? Com o pente número 2 e vou começar a trabalhar na região lateral e posterior da cabeça, beleza? Eu vou manter a aresta bem justinha porque nós vamos fazer um undercut. Então a parte de cima não vai ter conexão com a lateral, tá? Então aqui a aresta ela vai ficar bem rente à cabeça, mas sem perder o formato quadrado. Então eu comecei passando aqui a máquina 2 aproximadamente 3 dedinhos acima da orelha com a alavanca alta.
sempre puxando a máquina para fora em um movimento C, né? Para não criar uma marca tão forte aqui. A gente vai aliviar essa região depois. Feita a primeira marcação, eu vou abaixar a minha alavanca e já venho aproveitando para limpar melhor a parte de baixo, né? Próximo da orelha. Continuo fazendo o mesmo processo para a região da nuca, na parte posterior da cabeça, percorrendo toda a extensão da cabeça. Lembrando que a gente não precisa subir tanto a máquina na região posterior, porque nós temos uma proporção maior nessa parte do que na lateral. Então, para não arrepiar a região da coroa, do redemoinho, vamos manter essa marcação um pouco mais abaixo, tá? Fiz um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu vou fazer a mesma coisa desse lado do que eu fiz do lado direito, tá? Exatamente o mesmo processo. Agora que já passamos a máquina na lateral, eu vou trazer um ar de modernidade. A gente vai fazer um taper fade tanto na nuca quanto na costeleta para realmente dar essa leveza para o corte, trazer esse ar de modernidade, tá bom? Vamos começar aqui com a máquina 0, marcando na nuca. Então eu não vou subir muito aqui com a minha máquina, vou até um nível que eu considerar ideal. Não precisa subir muito, mas também não precisa ser tão abaixo da marca do acabamento. E definido a marca da 0, vou pegar minha máquina de acabamento, também da Wall. Essa é a nova Wall Beret, tá? Vou trabalhar com ela também em movimento C, tá? Para não marcar na região da 0. Quanto menos marca eu fizer, melhor. Mais rápido será o meu processo. Agora eu vou pegar minha máquina de corte novamente. Vou trabalhar com o pente 1,5 na alavanca alta e vou fazer a transição da máquina 2 até a 0, tá? Então vamos começar aqui. Venho descendo aqui a alavanca. Não preciso descer ela inteira de uma vez. Vou trabalhar com a alavanca média. E venho descendo até chegar na alavanca baixa. O cabelo do Matheus tem algumas irregularidades aqui no cantinho. O cabelo nasce em sentidos diferentes. Então, para conseguir pegar, cortar esse cabelinho que está nascendo no sentido contrário, vou virar a minha máquina e passar contra ele, tá? Continuando o processo da transição, vou pegar aqui o pente 1 com a alavanca também alta. E sempre passando mais abaixo do que o pente anterior, eu venho fazendo essa transição até chegar no pente baixo. Tá? Trabalhando aqui com a alavanca média. E agora movo para a alavanca baixa. Agora com o pente meio, eu vou continuar trabalhando a transição com a alavanca ainda alta. Movendo ela para meio. Movendo ela para a alavanca média. E agora sim para baixa.
E agora que já usei todos os pentes, vou pegar a minha máquina sem pente mesmo, tá? Vou pegar na 0, com a alavanca alta. E vou trabalhar aqui bem em cima da marquinha. Ela já está bem leve aqui, né? Porque já usamos o pente meio. Venho trabalhando só em cima dessa região. Vou abaixar para a alavanca média e vou utilizar ela somente. Como já marcamos com o pente 0, não há necessidade de eu voltar até ele. Agora eu vou pegar minha tesoura de desbaste, tá? Minha tesoura dentada, e vou trabalhar um pouquinho nessa transição para ajudar a remover marcas, alguma coisa que esteja passando. Agora que eu já fiz a transição na parte da nuca, eu vou vir aqui para a região das costeletas, tá? E vou fazer o mesmo processo de transição nessa região também. Aproveitando que a gente já está passando a máquina aqui na lateral, eu vou aproveitar também para fazer o acabamento, tá? Então vamos fazer aqui as voltinhas em cima da orelha. Tirar o excesso do comprimento aqui, ó. E venho marcando sempre o mais natural possível. O ideal é nunca entrar muito na região do couro cabeludo para não deixar o cabelo tão marcado. Vamos aproveitar para fazer aqui também abaixo da recessão. Vou puxar um pouquinho aqui esse cabelo para baixo e tirar o excesso de comprimento, tá? E depois eu venho dando uma leve marcadinha. Fazer aqui a costeleta também. Lembrando que sempre o mais natural possível, gente. Então, eu consigo manter toda a naturalidade, desenhadinho aqui, tudo certinho, sem precisar entrar muito com a máquina nessa região. Pessoal, parte de máquina, acabamento, transição aqui na nuca e na costeleta feitos, vamos para a parte da aresta. A gente vai trabalhar com a tesoura de corte mesmo, tá? Fio navalha. Vamos reduzir um pouquinho aqui o comprimento dela para deixar mais ajustadinha e manter um formato mais quadrado, né? Então vamos trabalhar aqui com um pente corrido ou, para os mais íntimos, scissor over comb. E vamos construir a forma deste jeito. Então, para a gente entender melhor esse processo, vamos entrar com um pente desde baixo, antes mesmo do fio começar grande. Com a tesoura junto ao pente, vamos trabalhar os dois no mesmo movimento e com a tesoura abrindo e fechando. Quando eu chego lá em cima, eu levo o pente um pouco para fora para não acabar tirando demais. E venho fazendo todo esse processo em torno da aresta, da região da coroa, e venho reduzindo esse comprimento aqui, né, essa região mais cheia, com a tesoura. Feito um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora que a gente já suavizou toda a aresta e a região da coroa, vou pegar minha tesoura dentada novamente e vou suavizar esse cantinho. Agora eu não vou mais cortar, só suavizar, tá bom? Então vamos lá. Com o mesmo processo do pente corrido, eu venho utilizando a tesoura dentada.
Só que dessa vez sem eliminar muita coisa. Eu venho só nas pontinhas, onde for necessário apenas, e removo algum peso, alguma marquinha de tesoura, realmente suavizando onde for necessário. Fazendo isso, nós temos uma melhor conexão entre um fio e outro, né? Porque os cabelos vão se encaixando melhor um com o outro quando suavizamos melhor aqui toda essa região, né? Então vamos ao que interessa, vamos cortar o topo agora, tá? Então vamos soltar aqui as presilhas. Vou umedecer um pouco mais esse cabelo aqui. E qual a forma que nós vamos cortar esse cabelo? A gente vai cortar ele por proporção, tá? Não vamos ter tanto uma referência para cortar cada mecha. Vamos identificar um comprimento para o cabelo e vamos eliminar o excesso. Então vou separar a minha primeira mecha próximo à coroa, fazendo mechas horizontais aqui no topo. Vou definir mais ou menos uns 2 dedinhos a serem cortados. Então vou pegar aqui a minha navalha desfiadeira e vou desfiar todo esse cabelo. Vou dispensar essa mecha e vou pegar a próxima. Da mesma forma, vou identificar mais ou menos 2 dedinhos e vou desfiar novamente. Tá vendo a irregularidade que a navalha desfiadeira deixa no cabelo? É justamente isso que eu quero trazer para esse corte, porque ele fica bem desfiado. Ele tem uma irregularidade que no final do corte, na finalização, fica ideal para esse tipo de penteado que vamos fazer aqui. Então, relembrando, dispenso a mecha que eu cortei. Vou pegar a próxima. Defino meu comprimento novamente. E venho retirando o comprimento necessário. Dispenso novamente a mecha que eu acabei de cortar e vou pegar a próxima. O fato de cada mecha não ter uma conexão direta com a anterior ajuda a trazer uma sensação de leveza para o cabelo, uma sensação de desconexão, né? E isso vai auxiliar muito no resultado final, principalmente na textura do cabelo. Cheguei aqui na franja, na minha última mecha, vou prender essa parte para ela não me atrapalhar. Vou pegar aqui minha presilha de novo, prender de um lado, prender do outro. E agora, ao invés de levantar o cabelo, eu vou puxar ele mais para baixo, definir mais ou menos o mesmo comprimento a ser retirado e vou desfiar aqui. Faço isso por toda a extensão da franja, retirando o mesmo comprimento.
corte está pronto, vou soltar as minhas presilhas e vou bagunçar aqui. Basicamente o nosso corte já está pronto e agora eu vou vir fazendo alguns ajustes, né? Alguns detalhezinhos que precisam ser feitos novamente, né? Alguns excessos que precisam ser retirados, mas é ajustes, o nosso corte já está praticamente pronto. Ele fica bem leve, bem desconectado. A navalha desfiadeira traz esse ar, né, de leveza para o cabelo, deixa as pontas bem desfiadinhas, bem desconectadas. E a desconexão das mechas em si ajuda muito nesse processo, né, ajuda muito nessa finalização. Então, para os ajustes, eu vou puxar aqui as mechas na vertical e vou tirar algumas pontinhas que estão passando, fazendo o mesmo processo. Isso vai ajudar também a trazer um pouco mais de leveza para o cabelo, porque consequentemente eu acabo desfiando um pouquinho mais as pontas. E para deixar esse undercut mais ajustado aqui na lateral, vou puxar algumas pontinhas aqui para baixo e vou ajeitando as pontinhas. Do outro lado a mesma coisa. Venho puxando aqui as mechinhas mais aleatoriamente, vendo onde é necessário remover um pouquinho mais de cabelo, onde vai ficar um pouco mais estilizado esse corte. Corte praticamente pronto. Vocês veem que esse corte é um corte bem despojado, bem texturizado. Apesar de uma técnica ser simples e rápida, nós conseguimos trazer muita leveza e muita personalidade para esse corte. Agora vamos só finalizar, passar uma pomada e ver como esse cabelo fica. Pessoal, como fizemos um corte totalmente diferente do que já costumamos ver por aqui, também vou finalizar de uma forma diferente. Já passei a pomada no cabelo já úmido e agora a gente vai secar ele. Vou secar com essa coisinha aqui, ó, o difusor. Vou jogar ele todo no quente, com um jato fraco. E venho fazendo esses movimentos circulares no cabelo. Importante lembrar que você não pode pressionar o secador na cabeça do cliente, tá? Senão essas pontinhas vão machucar o couro cabeludo. Você vai colocar de leve e fazer esse movimento circular. Pessoal, por que eu usei o difusor? Ele é mais indicado para cabelo cacheado, né? Cabelo anelado. Mas para finalização, olha a textura que ele dá. Ele deixa o cabelo bem mais bagunçadinho, ele ajuda a dar essas voltinhas pro cabelo e incrementar o volume. Tá vendo? Quando eu uso essas pontinhas aqui, ele vai retirando do couro cabeludo, vai afastando do couro cabeludo. Então ele cria mais volume mesmo pro cabelo. Tá vendo que a finalização com ele
fica um pouco diferente do que usar uma escova ou somente o secador. Até posso substituir essa ferramenta pelas pontas dos dedos. Venho fazendo esse movimento circular com a mão, utilizando o secador da mesma forma. Então, pessoal, esse foi o corte de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que tudo que eu usei aqui você não precisa necessariamente usar para esse tipo de corte somente. Eu usei máquina, usei pente corrido, usei a navalha desfiadeira e você pode usar qualquer uma dessas técnicas para fazer em qualquer tipo de corte, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, dá o seu like, não dá o... tá? Beleza? Dá o like, tá? E ativa o sininho também, para você não perder nada do que vir pela frente. Show? Então tamo junto, obrigado e até a próxima!